Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos exames de sangue mais comuns que existem, o hemograma. E mais especificamente, vamos focar no eritrograma, para entender a história que as nossas células vermelhas têm para contar. Já parou para pensar nisso? O que será que uma única, mísera gota de sangue pode revelar sobre a nossa saúde? Parece simples, né? Mas a resposta é um universo de informações. E é nesse universo que a gente vai entrar agora. Todo mundo, ou quase todo mundo, já fez um hemograma na vida. Ele é tipo um grande censo do nosso sangue. Só que dentro dele existem várias seções como se fossem capítulos. E a nossa jornada começa em um desses capítulos. E aqui está ele, o eritrograma. Pensa que ele é a parte da história que fala só sobre as hemácias. Sabe, aquelas células incansáveis que trabalham sem parar entregando oxigênio para todo canto do nosso corpo. É basicamente a análise da nossa equipe de entregas vermelha. Então, o eritrograma se resume basicamente a responder duas perguntas gigantes. A primeira é sobre quantidade. Quantas células vermelhas a gente tem circulando por aí? E a segunda é sobre qualidade. Essas células estão saudáveis? Estão em boa forma? Hoje a gente vai focar na primeira pergunta, os números. E o primeiríssimo passo na nossa investigação é a contagem total de hemácias. É isso mesmo, a gente está literalmente contando quantas dessas células existem num pedacinho do sangue. É a nossa linha de frente. Aí vem a pergunta de $1 milhão, né? Como é que se conta uma coisa tão minúscula e tão numerosa? Não é que nem contar moedas num cofrinho. A gente está falando de milhões e milhões de células no espaço minúsculo. A técnica por trás disso é simplesmente fascinante. Olha só que interessante. A técnica mais clássica usa um instrumento chamado câmara de Neubauer. De um jeito muito inteligente, o sangue é diluído e colocado numa lâmina que tem uma espécie de grade microscópica desenhada nela. Daí a pessoa conta as células em alguns quadradinhos específicos e, com um cálculo, consegue estimar o número total. É um método manual, super tradicional, mas que funciona muito bem. Ok, então, a gente já sabe a quantidade de células, mas isso é só metade da história. Também precisamos entender o espaço que todo esse exército ocupa no nosso sangue. E é aí que entra uma outra medida, a do hematócrito. O hematócrito não é uma contagem, tá? É uma proporção. Ele diz pra gente, em porcentagem, qual parte do volume total do nosso sangue é feita de células vermelhas. Para entender fácil, pensa num copo de suco de laranja com bastante polpa. Se a gente deixar ele parado, a polpa vai decantar, vai para o fundo, certo? O hematócrito mede exatamente isso, a porcentagem de polpa, que são as hemácias, em relação ao líquido todo. O resto do suco é, na maior parte, o plasma. Beleza. Agora a gente tem dois números na mão, a contagem de hemácias e o hematócrito. Mas, e aí? O que a gente faz com eles? Sozinhos, eles não dizem muita coisa. Como é que esses dados viram uma informação útil sobre a nossa saúde? É aqui que a mágica da interpretação acontece. Para cada um desses parâmetros, existem os famosos valores de referência. Pensa neles como um guia, uma faixa que mostra o que é considerado normal para a maioria das pessoas. E o mais importante, esses valores mudam. Mudam com a idade, com o sexo. Então o que o médico faz é comparar o resultado individual com essa referência para ver se tem algum sinal de alerta ali, algo que precise de mais atenção. E é incrível pensar nisso, né? Com uma simples contagem e uma medida de proporção, a gente consegue uma foto bem poderosa da nossa saúde. Condições como anemia ou, o contrário, a policitemia, que é o excesso de células, são só dois exemplos de coisas que começam a ser investigadas a partir desses dois resultados. E olha só, a gente só arranhou a superfície da parte quantitativa, da contagem. Mas e a qualidade dessas células? E os outros componentes do sangue, como os glóbulos brancos e as plaquetas? Fica aí a pergunta. Se só duas medidas já revelam tanta coisa, imagina só um universo de informações que ainda está escondido ali, no seu hemograma, só esperando para ser decifrado.